Obrigado, Laudelina. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e batendo um papo hoje no café da manhã, aqui nessa sexta-feira um pouquinho fria. Fria, né? Mas a gente vai esquentar um pouquinho esse papo. Que maravilha. Para a gente falar sobre a importância da mãe, né? Todos nós temos a nossa mãezinha, mas também falar sobre a saúde mental dela e os desafios. Você, ouvinte TRFM, pode participar desse bate-papo através do 44999409494. Esse é o WhatsApp da TRFM. Se você quiser também mandar sua pergunta através do Facebook, pode mandar também a sua pergunta no Face da TRFM. Frank, e quantos desafios a mãe tem, né? Eu digo sempre que a mulher, a gente tem uma dívida histórica social com ela, pelo fato de que a gente normalmente não deixou que ela exercesse essa função, né? A gente colocou ela num canto como alguém que tivesse a única e exclusiva atividade de carregar essa criança e dar conta dela depois. Só o fato de ser mãe já perde saúde mental, né? Quando a gente agrega essa função de mãe com a de ser mulher, isso faz com que vários desafios ela tenha que enfrentar. A psicologia, ela olhou um tempo para esse cérebro ou para essa mulher para tentar entender as funções, as posições, aquilo que implica ou não, né? Basta que a gente observe que hoje muitas mulheres, para que elas possam sair de casa e ir trabalhar, tudo bem, mas ela tem que dar conta da casa, de ser filha, de ser mãe, de ser tia. Então, acumulam-se funções, a tal ponto, talvez, da gente, sem se dar conta disso, cobrar essa mulher por essa atividade, porque é uma condição estrutural. Então, a gente tem uma dívida muito grande, né? E, claro, nesse momento que se aproxima, como quando se aproxima o Dia da Mulher, a gente quita um pouquinho dessa dívida. Exatamente. Quando a gente faz esse afago ao coração dela, né? Exatamente. E tem muitas mães que ficam com ansiedade, que ficam depressivas depois do parto, né? Existem. Então, quando a gente olha para esse ser mãe, a gente precisa pensar em alguns aspectos, né? Primeiro que é mais comum você ter essa projeção, esse projeto, essa idealização de ser, né, mãe, do que essa idealização de ser pai. Né? É muito comum quando você tem... Primeiro que é a mulher quem vai perceber essa condição de gravidez, mudança do seu corpo e tal. Então ela chega pro homem e comunica e diz, acho que estamos grávidos. Verdade. Né? O homem, ele não tem essa preocupação de, mas será que, né, de repente eu sou ser pai? Não tem. Então, a mulher, por idealizar isso, várias coisas que acontecem ao longo da gestação, fazendo com que essa gestação ocorra tranquilamente ou não, que se torne esse feto uma criança após o nascimento ou, porventura, tenha um aborto, isso traz consigo muitos problemas. Então, você tem uma mulher que, após ter a confirmação de gestação, se ela não tiver esse parto, se essa criança tiver a óbito, se tiver no caso de um aborto, por exemplo, ela sofre muito mais tensamente, porque ela tinha uma projeção. Aquilo que a gente brinca muito no Facebook, né? Sofrer por aquilo que a gente não viveu. Verdade. Então você tem toda uma inspiração de organização de casa, de roupa, de nome, né? Tem mães, especificamente, as mulheres, que antes de estar gestante, ela já pensa qual seria o nome do filho. Não é comum você ver isso no homem. Então, só esse fato da gestação faz com que isso traga um prejuízo. Mas após esse nascimento, nós vamos poder encontrar alguns aspectos. Algo que é muito recente para a gente na sociedade, chamado de Baby Blue. O Baby Blue, ele não é uma depressão pós-parto e ele não se configura num desajuste de comportamento materno. É como se eu gostasse daquele objeto, da minha produção, mas nesse momento eu não quero. Mas não chego a ter o risco de cometer algo contra aquela criança. No caso de uma depressão pós-parto, é isso que acontece, né? Então, independe de como aquilo foi concebido, ou consentido, ou por meio de uma violência, mas eu não crio uma empatia com esse objeto, com esse feto, com essa criança. Ao ponto de quando ela vem ao mundo, eu digo, ixi, complicou minha vida, vai atrapalhar alguns planos, ou realmente eu não gerei afeto com essa criança. Isso você percebe na mulher. Você não tem depressão pós-pai. Você não tem baby bloom para o marido. Sempre na condição da mulher, que já carregou 9 meses, que já teve aquele peso, aquele incômodo. Deve ser muito ruim. Não sei se você já teve cólica renal, né? Mas aquela dor de cólica renal já é ruim. Imagine você, 4 meses de gestação, sentir um pé atravessar na costela. Ai, e você não consegue dormir. Então, Sim. a gente tem alguns incômodos, Nossa. sem contar essas condições que perdem a saúde mental. Leva a ansiedade, depressão, estresse, né? A tal ponto de você ter uma depressão pós-parto tão intensa, Ladrino, que
mesmo após esse período considerado entre 3 e 6 meses para manifestar, a gente camufla, entre aspas, essa sensação de não desejar e essa criança vem sofrendo ao longo da vida junto com essa mãe. Com certeza. Por isso a importância de buscar uma ajuda profissional? Hoje, os espaços de instituições hospitalares, então a gente pega aqui em Campo Mourão, a Santa Casa, a Unimed, você tem o central hospitalar. Mesmo aqueles que não fazem o parto, não trabalham com esse acompanhamento, estão preparados para urgência e emergência. Sim. E ali você dispõe de um profissional da psicologia na área clínica, né, para poder olhar para essa mãe, para essa criança e observar a relação entre os dois. E aí sim, né, ali já observa e já faz encaminhamentos. A rede pública hoje também conta com esses espaços, as instituições, mas sem dúvida, assim, para quem está nos ouvindo agora, se percebe em algum caso de que a fala dessa mãe ela é uma fala que você observa que ela não demonstra sentimento por essa criança, ou que há uma rejeição ainda na vida intrauterina na barriga, ou após o nascimento, aquilo que foi tão esperado, não tem esse desejo de estar perto, são alguns sinais para que a gente possa sugerir, encaminhar para suporte. E óbvio, aquela mulher que percebe que não está legal alguma coisa, buscar a ajuda do profissional. E a gente fala assim também da importância da mãe no acompanhamento de seus filhos, né? Ela passou todos esses desafios, todos esses momentos delicados, que a gente pode dizer assim, que são delicados, Sim, são né? muito delicados. Delicados. E depois acompanhar os seus filhos, né? Tem mais isso ainda do ser mãe. Exatamente. Assim, eu brinco muito com a minha mãe. Beijo, mãe, tá lá ouvindo a gente, Nilva. Né? Minha mãe tem 67 anos. E eu sou o caçula, eu tenho 37. Mas não adianta, mãe é mãe. Então, embora ela tenha todo o desafio até nascer, aí nós, na nossa sociedade, ao homem, não é colocado como sendo uma obrigação dele ajudar a cuidar dessa criança. Então, é a mulher que acorda para dar mamar, é a mulher que acorda para trocar, é a mulher que não dorme. E o homem não, eu vou descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar e você se vire sozinha. Há uma falha na nossa formação e educação desse papel masculino no processo de pai, né? A gente não prepara para isso. E aí você tem essa mulher que mesmo depois do nascimento é ela que sofre. É ela que vai nas reuniões da escola, é ela que busca matrícula, é ela que vai receber o boletim. Então assim, ela ocupa... O filho ficou doente, vai lá, leva no hospital. Você vai para as UPAs, você encontra mais mães acompanhando os filhos do que os pais. Você vai para a reunião de escola, você encontra mais mães do que pais. Sim. Então o pai está presente às vezes no dia dos pais. Às vezes no dia dos pais. Então, claro, nós colocamos a esse homem a função, entre aspas, aí, de ser provedor da família. Como a mulher não pudesse, mas ela sobrecarrega. Né? Então, dava o exemplo da minha mãe. Eu toda semana, entre segunda e quinta-feira, eu estou fora de Campo Mourão por conta da faculdade. E eu chego na quinta-feira por volta de umas 9 horas da noite. Toda quinta-feira ela tá lá com a comida quentinha e não pede. Meu Deus, mas eu digo, mãe, fica tranquila, ontem frio, né? Eu falei, fica tranquila, eu chego e esquento. Não, mas não é nada demais. Mas é uma preocupação. Então, e toda mãe tem. E toda mãe tem. E não é só comigo, é comigo, só com a minha irmã, com os dois irmãos. Então, assim, faz parte. É como se aquilo fosse um componente, né, do ser mãe. Enquanto houver a existência dessa figura, eu digo que nós, filhos, estamos muito bem protegidos. Não, tem algumas mães, que eu acho que é exceção, né? Que não ligam para os filhos também, né? Sofrem nessa gestação e depois esquecem dos filhos, né? Em contrapartida. Tem, né? Contrapartida. E para mim sempre é um caso muito icônico, assim, que eu comento com os alunos. Uma vez estávamos eu e minha mãe no cemitério, visitando túmulos de parentes, e nós presenciamos uma família com essa fala assim, então tá bom, amanhã a gente volta. Eu falei, estranho, assim, aquela curiosidade, né? Chegamos e tal. O que aconteceu? Uma pessoa veio a óbito, uma mulher veio a óbito, e aí prepararam todo ali na capela mortuária, e daqui a pouco estavam os dois filhos junto com a pessoa responsável fechando a sala. E nós perguntamos, e a pessoa estava atônita, assim, tipo, o que aconteceu? Ela disse, é a primeira vez que eu vejo isso. Chamamos os filhos, preparamos tudo, os filhos perguntaram que horas era o sepultamento. Nós dissemos, aí eles, então pode fechar que a gente vai para casa. Mas vocês não vão acompanhar esse momento? Não, ela era uma pessoa muito ruim. Nossa. É um choque, porque assim, não é o comum da gente observar. Bem que você disse, são pouquinhos, mas nós temos. Então, nós temos várias explicações para isso, né? Ou não gerou essa simbiose entre mãe e bebê, ou o que leva essa mãe a se tornar mãe, um estupro, uma violência, uma gravidez indesejada, não planejada, e que ela não consegue desenvolver. Há uma falha em algum canto, Frank? Tecnicamente, não. No entanto, você tem uma psicopatologia, uma patologia da mente, que faz com que parte das pessoas não desenvolvam um sentimento por outros. E a gente chama de sociopatia ou psicopatia,
que a mulher, infelizmente, não está isenta. Então, o fato de ser humano já garante ela essa possibilidade. De ser mulher, há uma prevalência menor, mas existe, e essa mulher se torna mãe. Então, ela não gera vínculo, ela não gera afeto. Isso, para a psicologia, para a neurociência, vai explicar por que que algumas pessoas simplesmente dizem, não quero ser mãe, e a gente ainda reluta, como você não deseja, não quero ser mãe, ou se torna mãe, mas não gera vínculo. Simplesmente, para ela, foi só o momento. Naquele episódio da vida dela, ela só serviu para carregar esse feto. E ela deixa para a adoção, abandona, ou, às vezes, na pior das hipóteses, tenta provocar a morte dessa criança. Então, isso depende de pessoa para pessoa, é isso que a ciência explica? Pessoa, Cada sujeito, tanto na sua forma de construção fisiológica, natural, DNA, genética, como comportamento. Você tem sociedades, por exemplo, eu morei 8 anos no Amazonas, e nas tribos indígenas mais tradicionais, se o primeiro bebê for homem, nasce, desenvolve, vai embora. Mas se for menina, não. Eles fazem um desafio à divindade, ao divino. Colocam na terceira lua cheia essa criança em volta de um monte de folhagens, de um ritual ali, de aromas, e ela fica da meia-noite até as 6 da manhã, sozinha. Se quando acordarem aquela mulher estiver ali, é porque ela é guerreira da selva, está preparada. Se não, é porque o divino levou. Nossa, que história, que história. Nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para ir para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta. E você pode participar através do nosso WhatsApp, 999409494, e também através do Facebook. Estamos ao vivo. Ser mãe, existe algumas mudanças que vão acontecer e eu estou preparada. Tem sofrimento, mas com menos sofrimento. O grande dilema é quando não há esse preparo. Vamos dizer assim, aquela gravidez de acidental. De repente está tudo bem, atrasou minha menstruação, tô com cólica, enjoo. É uma gastrite. A hora que você vai lá, essa gastrite tem nome, né? Por que para a mulher é cada vez mais complicado? Porque ela tem uma alteração de corpo, de hormônios, né? Hoje, estudando aí, enveredando para o lado da medicina, a gente vai observar e entender por que o corpo da mulher vai produzir uma maior insulina, vai ter diabetes, ela vai ter hipertensão. É como se fosse um objeto, uma parte do organismo que é intruso para o corpo da mulher. E tudo que ele vai fazer é para poder jogar isso para fora. É como se tivesse um espinho no dedo. Claro que com muito mais intensidade. Então, você imagine, de repente, a mulher se organiza na vida, vou fazer faculdade, mas estou namorando, e de repente me descobri grávida. Potencialmente, ela já olha e diz assim, já não dá para continuar, porque eu vou ter que sair de licença maternidade. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento da minha faculdade. É uma das grandes causas das pessoas saírem desse projeto de vida de fazer uma graduação. Porque eu vou ter que ficar um tempo. Quando a gravidez ocorre tudo certinho, você vai fazendo as atividades até o dia de ter a criança. Mas se tiver alguma complicação, você já para 3, 4 meses, às vezes a gestação toda com isso. Então, muitos dos nossos adolescentes, e aí eu sempre defendo a ideia de que você falar de sexualidade para adolescente não é dizer faço, é assim que faz. Caso você não fale sobre isso, eles vão aprender em outro canto. E esse outro canto não tem esse cuidado, esse carinho. Então, você tem muitas adolescentes que, por ausência de informação, e embora a gente viva no 4º país que mais tem acesso à internet, a gente nunca acessa aquilo que deveria acessar para se informar. Claro que eles estão acessando a Terra FM, então eles estão por dentro da gente. Mas a gente sabe que nem todo mundo faz isso. Então, você tem uma mulher que, de repente, ela descobre que vai ser mãe, tá gestante, e que ela tem que começar a fazer toda uma estruturação. Ela tem que se preparar para mais hormônios, ela tem que se preparar porque o corpo dela vai alterar, ela tem que se preparar para um pós-parto, ela tem que fazer um processo de pré-natal. Então, é como se ela desse uma pausa na vida e a vida passasse a ter um outro sentido. Como a gente conversava antes, quando que acaba essa pausa? Nunca. Se tudo der bem certinho, enquanto for mãe e o filho estiver vivo, esse sofrimento vai ser latente de ser mãe. Quando se perde, ele é mais intenso ainda. Por quê? Porque uma coisa você está com saudade, vamos ficar pra gente filho. Você está com saudade, você tem, de repente, a sua mãe, você vai lá dar um abraço, liga. E quando você não tem? Você fica no campo da imaginação. Para essa mãe, o sofrimento é mais intenso. Por quê? Porque se eu fosse alguém, no meu caso, meu pai já é falecido, e minha mãe também, no caso fosse, eu seria um órfão, né? Se eu me casar com homem ou com mulher, eu seria um viúvo, uma viúva. Mas e a mãe que perde um filho? Que nome que dá? Verdade. Você não tem nome, você não tem como nominar esse sujeito. De tão intenso que é esse sofrimento. Então, o pré-gravidez, hoje, se a gente pensar como é que a gente prepara esse sujeito,
é educação sexual. É você levar a informação. Nós temos uma grande quantidade de meninas adolescentes no estado do Paraná, por exemplo, que são gestantes ou se tornam grávidas na adolescência. Não é só uma alteração de vida que você dá uma pausa, mas é um corpo que não está preparado. Né? Então você tem toda uma transformação que vai desde dilatação também, né, da barriga até a preparação desses ossos para um parto. Então, enfim, você tem uma série de coisas que levam a complicação, em especial em produção de problemas que prejudicam a saúde mental. Depressão, você tem pessoas que apresentam transtorno de personalidade, tem pessoas que têm uma predisposição e desenvolvem transtornos mais avançados do campo da esquizofrenia, por exemplo. Então, você tem algumas consequências que, se fosse tão bonito e romantizada a gestação, a gente teria um cuidado um pouquinho maior de organizar e dizer para essa pessoa, ó, esse universo que você está, né, que é um universo possível, não que você é obrigado a fazer, mas que é um universo possível, mas que vai te gerar danos. Eu acho que seria a melhor forma de fazer com que as pessoas cuidassem um pouquinho mais antes de se tornar, nesse aspecto de susto, mães, né? E pais também, né? Com certeza. Mas claro que para a mulher é mais forte. Por isso a importância dessa data, domingo, por exemplo, de você levar um presentinho para essa mãe, de você dar atenção, não só o filho, mas o próprio esposo ali, o próprio pai, esposo, né? É. Eu costumo dizer muito para as mulheres, quando eu estava atendendo na clínica, tinha um público mais forte de mulheres, e a primeira pergunta é dizer, o que você faz da vida? As pessoas trabalham, não sei o que, não sei o que. Então vamos lá, você tem funções na vida. Então você é filha, você é irmã, você é tia, você trabalha e você é mãe. Tá, você cuida de todo mundo. E quem cuida de você? E aí, na primeira passo era o choro. É muito engraçado isso. Porque você faz a pessoa ter um norte de consciência que é verdade, caracas, eu não tinha pensado nisso. Então, nós que estamos ao redor, que temos essa figura que nesse domingo a gente pode olhar e dar um abraço. Se não está contigo nesse momento, ou porque está a trabalho, ou porque né, já está no outro plano, dependente da crença, você pode ter alguém que você pode direcionar isso. Se você vai lá no cemitério, faça alguma coisa que nesse dia você se recorde. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, morrer sem esquecido. Verdade. Né? Então, enquanto alguém for lembrado, a gente está vivo na vida dessa pessoa. Lamento muito que alguns ainda não se recordem com essa pessoa em vida. Então, esse é o dia, né? De você marido, de você filho, de você irmão. Lembrar desse dia dessa pessoa que em algum momento ela te ensinou alguma coisa. E aquele que ensina, sendo na figura de mulher, além de ser uma pessoa que profetiza a vida, no caso, uma função de professora. Claro. É uma mãe, não é à toa que a gente tem na grande maioria dos meus colegas professores a figura da mulher, porque isso já nasce, né? Isso já vem com ela. Então é o momento da gente ir lá, fazer um carinho, um afago, leva para jantar, não tem dinheiro, cozinha em casa, né? Faz como a gente fazia quando criança, pega um papel, faz um coração, pinta e entrega, porque todas as mães, a maioria tem guardado esse... Então você tem formas, de acordo com a sua situação, circunstância, de agradecer. É um dia de agradecer, é um dia de gratidão. E quando a mãe recebe esse presente, esse afeto, isso mexe também com o mental dela? Ah, mexe, né? A gente não pode esquecer que todas as vezes, como um caso que a gente está tendo agora, um lugar em que a gente se sente bem, à vontade, é gostoso, tem um afago, o nosso cérebro faz a leitura dessa informação. E ele direciona um impulso elétrico. Nosso cérebro funciona por eletricidade a um tipo de neurotransmissor que produz pra gente a melhor droga da vida, que é a noradopamina, que é esse hormônio do prazer. Sim. Produzir o prazer automaticamente produz serotonina, que é a felicidade. Então, para um cérebro humano, a ausência de prazer resulta em depressão, a ausência de felicidade resulta em estresse. Então, é a nossa função de produzir no cérebro dessa mulher um pouco de dose de noradrenalina ou de serotonina. Ah, mas a minha mãe não gosta. Ela gosta. Ela só não demonstra, mas ela gosta. Ela né? gosta. Então, é o nosso papel. O cérebro faz essa leitura e você consegue, de repente, alguém que a semana inteira, o mês inteiro, o ano todo, trabalho, problema, dificuldade, você consegue resolver a vida dela e dar sentido para a vida com esse abraço que você pode dar no domingo. Que maravilha, maravilha. É o nosso café da manhã aqui na Terra FM. Lembrando que a gente está tomando um cafezinho da Fiorella, viu? Cafezinho Empório e Padaria Fiorella. E é muito bom demais. Você também quer levar sua mãe lá para tomar um cafezinho na Fiorella? É muito importante. Sua mãe tá. Você vai lá presentear ela também? Nós temos aí uma organização. Sabia que pelo segundo ano que a gente tem essa programação. Como que é? Vamos lá tomar café na Fiorella. Na Fiorella, com ela? Todo dia das mães. Que legal. Senta lá e vamos tomar o nosso café, porque nós somos em 4 irmãos. Então, como eu moro com ela, nosso primeiro
passo é no café da manhã. Porque depois vem irmão, vem todo mundo e eu digo assim, ok, eu já estou contigo todos os dias, deixa para eles matarem essa saudade também. Sensacional. Que conselho você deixaria então, Frank, para as mães? A gente já falou desde pré, desde pós, sobre essa vida que ela acompanha os filhos, mas que conselho você deixaria para refletir agora nesse Dia das Mães? Claro, claro. Eu gosto muito de quando a gente tem essa oportunidade de olhar para essa mulher e fazer com que ela olhe para ela também, é voltar naquela reflexão de você faz tudo isso, tá? Mas que é um momento que você tem para você. Ah, mas é muito cuidado. Não, tá tudo certo, mas é no banho. Então, ao invés de você tomar um banho de 10 minutos, toma um banho de 15, fica 5 minutos para você, para não ter filho chamando, para não ter pai perturbando, para não ter marido, sabe? Deixa um momento para você. Ah, não, eu gosto de fazer as unhas. Encontre um momento ao longo da semana e cuide de si. Se você quer tanto cuidar dos outros, a premissa da saúde mental é, para que eu possa cuidar dos outros, eu tenho que estar bem primeiro. É como se, antes de nós estarmos bem agasalhados no frio, alguém me pedisse se eu fosse tirando uma blusa, eu tiro uma camiseta, daqui a pouco eu estou morrendo de frio. Eu tenho várias pessoas que estão ao meu redor, eu ajudei muita gente, mas eu não vou poder ajudar no próximo inverno porque eu não vou sobreviver. Então a função da mulher é essa, nesse momento. Cuida de você. De que forma? Não sei. Mas você tem vários formatos de cuidar. Olha para aquilo que dá para você fazer. E a nós que estamos do outro lado, fazer com que o Dia das Mães sejam todos os dias. É possível você todo dia acordar com um bom dia, é possível você voltar a algumas tradições que eu gosto dessas tradições, que é benção mãe, né? Por exemplo, é uma forma de você todo o tempo evidenciar na condição de mãe e pedir essa bênção, né? Então, assim, você tem algumas coisas que aproximam, que a rotina, o dia a dia já vai fazer o afastamento. É natural. Então, você tem a oportunidade de almoçar com a sua mãe? Sente e almoça, esqueça o celular. Você tem a oportunidade de passar a tomar um café? Passa a tomar um café. Ah, mas tá corrido, na Fiorella pega 2 pãezinhos, vai lá, toma um café com ele, tá tudo certo. Sabe, eu não preciso fazer viagens, não, às vezes é só passar e dizer, tá corrido o trabalho, mãe, mas eu passei só para dar um oi, tá bem? Isso eu tenho certeza, sem medo de errar, que você vai provocar nessa mulher uma transformação que nem você e nem ela imaginava que fosse acontecer. Para a mulher olhar para si e para a gente tornar essa mulher capaz de poder olhar para si cada vez mais. Eita, já me emociono que lembrar da minha mãezinha. Vamos passar junto esse domingão para lá de especial. Frank, muito obrigado pela sua participação. Imagina, que conversa gostosa, demais. Que maravilha. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço. O prazer é todo meu, estamos sempre à disposição. Eu digo que ao professor você dá tudo menos confiança, colocou um espaço para a gente trocar uma ideia. Legal. Esse espaço de compartilhamento eu acho que é bem possível. E parabéns pelo seu programa aí, Obrigado. Que tenho certeza que sucesso cada vez mais. Obrigado. Obrigado. E as portas da Rádio Terra FM estarão sempre abertas para você, viu? Obrigado. Tomar esse cafezinho da Fiorella aqui no café da manhã. Obrigado. Obrigado mesmo. E você, muito obrigado, ouvinte Terra FM, você telespectador do Facebook, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Vem aí Padre Wesley com Viva com Fé. Eu espero você na segunda-feira, às 7 horas da manhã, aqui no nosso Café da Manhã, na Terra FM. Faça uma boa sexta-feira. Aproveite bem o final de semana com a sua mãe. Feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo. Bom dia!